E hoje vamos passear por João Pessoa, que é a capital da Paraíba. Fundada em 1585 com o nome da Cidade Real de Nossa Senhora das Neves, João Pessoa é considerada a terceira cidade mais antiga do Brasil, tendo sido fundada pela cúpula da Fazenda Real, já como cidade e não como vila, povoado ou aldeia. Logo passou a se chamar de Filipéia de Nossa Senhora das Neves, em 1588, em homenagem ao rei Filipe II, que na época acumulava as coroas da Espanha e Portugal. É conhecida como Porta do Sol, devido ao fato de no município estar localizado a Ponta dos Seixas, que é o ponto mais oriental das Américas, o que faz a cidade ser conhecida como o lugar onde o sol nasce primeiro no continente americano. João Pessoa é a segunda capital mais verde do mundo, ficando atrás apenas de Paris, na França. É ainda a cidade mais verde do Brasil, muito por conta do Jardim Botânico Benjamin Maranhão, localizado na área central da cidade. Teve seu centro histórico tombado em 2007. Seu tombamento foi em circunstância de ser uma das primeiras cidades fundadas no Brasil. A cidade também recebeu em 2017 o título da cidade criativa, colocando João Pessoa como cidade brasileira do artesanato. Então vamos explorar os pontos turísticos. Casa da Pólvora, denominada Casa da Pólvora e dos Armamentos, foi construída em 1704 e concluída em 1710. Depois de tombada em 1938, passou por uma restauração e abriga hoje o Museu Fotógrafo Valfredo Rodrigues. Catedral Basílica Nossa Senhora das Neves. Foi construída numa elevação pelos primeiros colonizadores da Paraíba em 1586. Era uma edificação simples de taipa, que foi reconstruída nos inícios do século XVII. Após várias reformas e acontecimentos, em 1997, a catedral passou por uma grande reforma e recebeu o título de basílica. Casarão dos Azulejos, construção do século XVIII, a antiga residência do comendador Antônio Santos Coelho, possui como particularidade principal o revestimento externo com azulejos portugueses em tom azul. Parque Solon de Lucena, também conhecido como Parque da Lagoa, é um espaço público da cidade de João Pessoa. Um dos principais símbolos da cidade, o parque situa-se no centro da capital paraibana e apresenta belos jardins e uma lagoa ao centro, com um grande espelho d'água circular cercado por palmeiras imperiais. Sua localização centralizada, assim como seu conjunto paisagístico, o transformou num dos principais cartões postais da cidade, bem como palco de importantes acontecimentos sociais. Farol do Cabo Branco. Localiza-se sobre uma falésia na praia de Cabo Branco, João Pessoa. A construção situa-se cerca de 800 metros ao norte da Ponta dos Seixas, o ponto mais oriental do Brasil continental. O farol, que tem uma forma triangular única no país, é um dos mais importantes e visitados cartões postais da capital paraibana. Praça João Pessoa, ou Praça dos Três Poderes, homenagem ao ex-presidente da província João Pessoa Cavalcante de Albuquerque. É também chamada de Praça dos Três Poderes por abrigar o Palácio do Governo, a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Justiça do Estado. Casarão 34. Aberto ao público, é um local onde acontecem exposições. Transformou-se numa galeria de arte e ponto de encontro de artistas locais. Fonte do Tambiá, localizada no Parque Arruda Câmara. A origem da Fonte do Tambiá está associada a uma lenda indígena que fala do embate entre duas tribos rivais. Conta a lenda que o índio Tambiá foi ferido durante o combate e feito prisioneiro. Aipré, uma índia, se apaixonou por Tambiá e, após o ocorrido seu falecimento, chorou durante 50 luas. Suas lágrimas formaram o olho d'água mineral e o local foi nomeado como Fonte do Tambiá. A fonte foi construída em pedra calcária em 1782. Fábrica de vinho de caju Tito Silva e Companhia, inaugurada em 1892. A empresa ficou conhecida como a primeira do Nordeste brasileiro na produção de vinho extraído do caju. A empresa começou um declínio financeiro na década de 60 e no ano de 84 fechou suas portas e foi tombado. Hoje é um prédio com muitas histórias. Hotel Globo, localizado na Praça de São Frei Pedro Gonçalves, no Centro Histórico de João Pessoa. Foi construído em 1929. Atualmente, o edifício serve como galeria de artes.
é também conhecido por apresentar uma privilegiada vista para o rio Sanhauá e uma magnífica visão do pôr do sol a partir de seu jardim. Palácio da Redenção é um prédio histórico localizado no centro da cidade de João Pessoa, que abriga a sede do Poder Executivo Estadual. O prédio já abrigou o Liceu Paraibano e a Escola Normal de João Pessoa, e foi ainda sede provisória do governo. Porto do Capim. O Porto do Varadouro, popularmente conhecido como Porto do Capim, era o porto principal da cidade de João Pessoa, quando o porto de Cabedelo ainda não existia, fazendo a conexão no interior com outros estados. Localizado à beira do rio Sanhauá, era neste porto onde todo o comércio do atacado funcionava, onde eram realizados os grandes negócios da cidade. A partir de 1935, com a inauguração do Porto do Cabedelo e a efetivação do transporte ferroviário, o porto da cidade foi sendo gradualmente desativado. Presume-se que a denominação Porto do Capim surgiu devido à quantidade de capim que ali desembarcavam para alimentar os animais que serviam de transporte naquela época. É isso aí, minha gente. Hoje a gente fica por aqui, mas semana que vem ainda tem muito mais de João Pessoa. Até lá!